Dezenas de milhares de crianças e adolescentes ficaram órfãs no Brasil por causa da pandemia da Covid-19. Como oferecer socorro a esses brasileiros e brasileiras? De quem é a responsabilidade? Dos estados, das prefeituras, da União? Sobre este e outros temas, vamos conversar com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, porque o desenvolvimento do Maranhão é assunto de Estado. Senadora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigada, satisfação grande estar aqui com vocês, estou à disposição. É uma alegria da TV Senado recebê-la mais uma vez. Senadora, vamos falar sobre esse assunto que eu mencionei na abertura para começar o programa, que é o auxílio aos órfãos da Covid-19. Como seria esse auxílio que a senhora propõe? É um projeto que a senhora apresentou aqui no Senado e como está a articulação para aprovar essa proposta no Congresso? Olha, nós apresentamos um projeto de lei para atender exatamente a essas crianças e adolescentes que, pelos números que nós temos hoje contabilizados, somam mais de 130 mil crianças que perderam pais na Covid, portanto estão órfãos, sem ter acesso a nenhum tipo de auxílio. O Estado do Maranhão ele foi pioneiro no Brasil na implementação desse auxílio para essas crianças e adolescentes, numa ação conjunta, inclusive, com o Ministério Público Estadual, o governo do Estado implantou, e nós apresentamos um projeto de lei criando um fundo nacional, que a gente chama de FACOVID, que é um fundo que será resultado, inclusive, de um percentual de casas lotéricas, para que, através desse recurso, essas crianças e adolescentes possam ter acesso e, portanto, ter uma qualidade mínima de vida, o acesso, pelo menos, aí à alimentação, que é o fundamental do ponto de vista da Constituição para nossos menores do Brasil. E a tramitação desse projeto, senadora, a senhora espera que ela seja rápida? Como é que estão essas articulações? Olha, eu conversei com o presidente do Senado e nas várias reuniões que nós temos tido de líderes aqui no Congresso Nacional, a gente tem colocado como sempre uma prioridade, né? E o presidente do Senado já se prontificou, inclusive, a colocar na pauta. Então, logo aí o retorno do feriado 7 de setembro, eu acredito que nós estaremos aí pautando e aprovando esse projeto de lei. Eu entendo que é uma iniciativa muito importante. O Estado do Maranhão, que é o meu estado, nós já temos esse auxílio que é de R$ 500 para essas crianças e adolescentes. E aqui no Maranhão, através de um provimento aí do promotor de justiça, doutor Márcio Tadeu, tem um outro mecanismo que é muito fundamental. Quando, na verdade, você tem um atestado de óbito emitido agora na pandemia, automaticamente no atestado de óbito já consta se essa mãe ou se esse pai está deixando menores de 17 anos de idade. Isso é uma iniciativa muito fundamental porque ela te ajuda a ter muito mais dados, portanto mais elementos, e automaticamente aí ser direcionado a essa rede da infância. Inclusive, no provimento que foi apresentado, consta aí um direcionamento dessa informação aos órgãos municipais e estaduais, exatamente para que o auxílio possa ser concedido, seja o auxílio do ponto de vista financeiro, como também esse apoio, não é, através da rede da infância, porque são crianças que ficam totalmente descobertas. Veja que esse número é um número que é assustador. Imagine que nós temos aí, em pouco mais de um ano, mais de 130 mil crianças desalentadas, crianças que não têm, na verdade, a quem recorrer, porque perderam seja pai ou mãe ou avós. Uma boa parte dessas crianças, inclusive, elas estavam sendo mantidas pelos avós que morreram, né? Então, é uma pauta que é sensível, que eu já tenho recebido vários apoios de vários colegas, naturalmente do presidente do Senado, porque é uma forma da gente custear. Você colocou muito bem no início da sua fala. De quem é a culpa? Na verdade, a culpa é de todos nós, e ao mesmo tempo não é, porque a pandemia ela é uma situação que surgiu no mundo inteiro. Mas quando eu digo ao mesmo tempo não é, isso não exime a nossa responsabilidade, porque a gente sabe que a pandemia é um fator que está na sociedade, mas o poder público tem que compensar essa ausência.
O poder público tem que buscar uma alternativa, e a busca dessa alternativa é exatamente através desses auxílios emergenciais. Nós não podemos, na verdade, deixar em nenhuma hipótese esses menores descobertos, sob pena aí de nós gerarmos, na verdade, um problema grave para a sociedade brasileira, que é a vulnerabilidade, né, que é a situação realmente de descoberta, de fato, infelizmente, dessas crianças. Então, a nossa Constituição Federal é clara. Criança e adolescente tem prioridade absoluta, inclusive. Esse é o termo, claro, que está constando. Então, se é prioridade absoluta, ela também é prioridade no orçamento, é prioridade no custeio, é prioridade do auxílio, né, na ajuda. Então, é exatamente nesse sentido, nessa linha, que nós apresentamos, de fato, esse projeto de lei. O seu auxílio vai ser no mesmo valor do auxílio que já está em vigor no Maranhão, senador? Nós criamos, na verdade, um fundo. Através desse fundo, um valor, porque ele é 1%, né, da renda das casas lotéricas de todo o Brasil. Então, esse valor ele é direcionado para os estados, e para cada estado, junto à política municipal, é determinado um valor percentual. Numa estimativa que a gente tem pelo valor do dia da implantação, de fato, do projeto de lei, a gente chegaria nessa média desse auxílio de R$500, não é? Por essas crianças descobertas. Mas aí vai a depender do momento da aprovação e a depender também da situação de cada município, né? Já que é em cima de um percentual. Mas será, em média, de fato, esse valor, que é exatamente o mesmo valor que foi aqui implantado no estado do Maranhão. E só para ficar claro, senadora, esse auxílio vai ser pago aos órfãos da Covid até que eles atinjam a maturidade somente? Está previsto no projeto? Exatamente. A gente fez a previsão de até os 17 anos de idade, exatamente para aquilo que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que estabelece a idade de 17 anos. Então, ela fica até os 17 anos, após os 17 anos, essa ajuda, na verdade, ela é redirecionada para outras crianças naturalmente. Senadora, vamos continuar falando um pouco, um assunto bastante correlato com essa pandemia. A senhora é uma das articuladoras dentro do Congresso Nacional, uma das principais articuladoras, da aprovação do projeto de lei que cria um piso salarial para os profissionais da área de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, até mesmo parteira. Por que mesmo diante da importância comprovada desse segmento profissional no Brasil por causa da pandemia, esse projeto ainda não foi aprovado no Congresso Nacional? Veja, nós estamos correndo com esse projeto de lei, eu digo a categoria profissional, há décadas no Congresso Nacional, né? Tanto do piso salarial quanto também da carga horária de 30 horas por semana, né? Nós conversamos com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ele se prontificou a colocar na pauta. O projeto de lei de autoria do senador Contarato, ele estabelece um valor que é um valor justo de R$7 mil, né? Seria o piso salarial para o enfermeiro. E aí você vem regredindo aí para as categorias de auxiliar e de técnico de enfermagem, né? Mas é um valor que tem impacto econômico muito alto. Então, o que é que nós fizemos? Depois de ver, por exemplo, manifestação da Confederação Nacional dos Municípios, das entidades do setor de saúde privada, nós então reunimos a categoria e propusemos junto ao presidente do Senado para que a gente diminuísse esse valor, ao invés de 7 mil, colocar aí numa média entre o valor do DIEESE e o valor do chamado piso ético, que é um piso estabelecido em todo o Brasil, que é nessa média de, vai ficar em torno de R$4.700, R$4.800. Nós estamos conversando com a categoria da área da enfermagem, tanto dos conselhos quanto dos sindicatos, para que a gente possa minimamente ter um entendimento de acordo, aprovar no Senado, encaminhar para a Câmara dos Deputados e seguir para a sanção presidencial. Estamos num avanço muito importante. O presidente Rodrigo Pacheco se prontificou, na verdade, a pautar o projeto de lei, e eu acredito aí, pelo menos no entendimento que nós formalizamos, de até o final do mês de setembro, nós termos aí o projeto aprovado no Congresso, no Senado Federal, e seguir para a Câmara dos Deputados. É um avanço, porque o que tem acontecido, Silvio? Tanto, na verdade, a carga horária quanto o piso salarial é uma luta histórica. E a gente viu agora recentemente uma aprovação, inclusive, na Câmara dos Deputados, da derrubada de piso salarial para várias categorias, da área, por exemplo, da construção civil. Isso é muito sério, porque piso salarial é o mínimo que você tem para você garantir, na verdade,
assegurar direitos trabalhistas, né? E assegurar a humanização do trabalhador. Então, você vê, por exemplo, aqui na região Nordeste, que é a minha região, você tem profissionais, por exemplo, da área da enfermagem, enfermeiros ganhando R$2.000, R$2.000 e poucos reais. Né? Então, a gente aumentaria. Você pega outros estados, como o estado de São Paulo, enfim, você já tem um piso, já tem um salário maior. Quando você estabelece um piso, você unifica, na verdade, a categoria em nível nacional. Então, eu acho que nós estamos bem avançados em relação a isso, e pelo avanço que nós temos em relação a essa discussão com as categorias, eu acredito que a gente poderá não, a gente vai aprovar, se Deus quiser, aí, nas próximas semanas aqui no Congresso Nacional. Boa notícia, senadora. Só um esclarecimento, esses valores que a senhora se refere são para uma carga horária semanal de quantas horas? 30 horas semanal. Hoje, a carga horária do enfermeiro é de 44 horas, né? Então, nós temos um projeto que reduz de 44 para 30. O que é que nós fizemos? Nós dividimos o projeto. Nós temos um projeto, ele caminha como o projeto de 30 horas se tornará um projeto, e o projeto PIS se tornará um outro projeto. É exatamente para a gente destravar e a gente caminhar. Aquilo que a gente sempre fala, o ótimo, ele é inimigo do bom, né? Então, você, às vezes, não consegue ter o ótimo e, às vezes, acaba também não tendo nem sequer o bom, aquilo que é razoável. Então, a gente está tentando equilibrar exatamente para resolver e para trazer um desejo, né, e uma aspiração desses profissionais no Brasil, que é o piso salarial. E depois a gente vai avançar aí para a aprovação da carga horária semanal de 30 horas. Certo, senadora. Durante essa pandemia toda, claro, nós tivemos uma crise econômica muito aguda e nesses momentos mais dramáticos, a preocupação de quase todos foi garantir pelo menos a alimentação para as pessoas mais carentes do Brasil, né? Como foi a luta no Congresso para assegurar esses recursos, por exemplo, para o programa de aquisição de alimentos, que tantas famílias maranhenses receberam essa ajuda durante a pandemia, senadora? Perfeito. Eu tive a honra de ser subrelatora no orçamento da União, que é referente à assistência, né, ao trabalho social, a área mais da cidadania. Né? E nós trabalhamos fortemente, inclusive conseguimos assegurar alteração no orçamento, assegurando aí um volume muito maior para essas famílias de todo o Brasil. Porque durante a pandemia, essas famílias elas sofrem muito, elas são muito impactadas. Se você for ver, o que é que nós tivemos como resultado hoje na pandemia no Brasil? Você teve um aumento, o IBGE mostrou isso. Um aumento entre ricos e pobres no Brasil, ou seja, a gente aumentou a população rica e a gente aumentou também a população pobre. O que é resultado disso? O aumento da desigualdade social, ou seja, eu tenho mais ricos e mais pobres, então tem um fosso de distanciamento entre eles e surge uma outra parcela da população, eu diria não surge, mas aumenta uma outra parcela da população, que são aqueles extremamente pobres, os miseráveis, inclusive, que acabam não tendo acesso sequer à alimentação. Então, o programa de aquisição de alimentos, ele é um programa muito importante porque ele, na verdade, estimula e ele dá a oportunidade para que realmente essa família possa ter acesso à alimentação, né? Possa ter acesso, de fato, ao pão de cada dia. Né? Então, por exemplo, você investir lá na agricultura familiar, lá na ponta onde a família está lá, onde ela tem uma comida, alguém diz, é comida de subsistência, é um trabalho de subsistência. Sim, é um trabalho para não morrer de fome. Então, a gente tem que agregar a isso a outros programas, tem que agregar, na verdade, outros projetos que gerem, na verdade, mais renda, mas o fundamental, que é a comida na mesa, de fato, não pode faltar. Então, nós conseguimos, na verdade, fazer essa alteração orçamentária, asseguramos o melhor orçamento para essa área e, naturalmente, aí foi um alívio, eu diria assim, para milhares de famílias em todo o Brasil. É claro que eu tenho um olhar, não é que eu sou da região Nordeste, mas eu tenho um olhar mais voltado para a região Nordeste por uma situação que é clara, né? A situação do Nordeste é mais da população da região Nordeste é mais vulnerável, né? A situação da fome é muito maior, a situação da pobreza é muito maior. Então, essas populações, de fato, acabaram tendo um atendimento mais diferenciado. Mas não foi apenas para a região Nordeste. O projeto e o orçamento, ele atende a União como um todo, né? Desde aqui do meu Maranhão ao Rio Grande do Sul. Então, todas as regiões do Brasil acabaram, na verdade, sendo impactadas pela melhoria da parte orçamentária, né? Para essa área em todo o Brasil.
Senadora Elisiane Grama, a gente percebe pelo seu mandato que a senhora tem um foco bastante voltado para essa parcela mais carente da população. Por exemplo, a senhora é autora de uma proposta de emenda constitucional que cria uma renda básica paga pelo governo federal a todo cidadão que viva na chamada condição de vulnerabilidade, que são essas pessoas que a gente estava mencionando agora, as pessoas mais pobres, já os miseráveis, os abaixo da linha da pobreza. Em que essa proposta é diferente, por exemplo, de programas sociais como o Bolsa Família, que já existem, e quais os benefícios que essa renda pode trazer para reduzir essa desigualdade social que se agravou com a pandemia, senadora? Veja, se você for ver, todos os países do mundo hoje, eles têm algum programa para a primeira infância, né? Então, o Brasil tem também um programa, que é o programa Bolsa Família, mas é um programa que o valor é muito irrisório. Veja que você chega a ter algumas famílias que ganham cento e poucos reais, né? A média aí é de R$200, R$220, é a média geral do Brasil. É um valor muito baixo, é um valor que não resolve a vida dessas famílias. O que é que eu fiz? Alguém diz, Elisiane, eu vou apresentar a proposta para todo mundo ter R$1.000, ou R$1.500, ou R$800, é muito bom, tem que saber de onde o dinheiro vem. Então, isso foi exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos um estudo muito aprofundado, envolvendo professores universitários de todo o Brasil, e através do auxílio, inclusive, do Senado Federal, nós apresentamos uma proposta estabelecendo um valor para a primeira infância de R$800 por família. E de onde viria esse dinheiro? Esse dinheiro vem de duas áreas que são fundamentais, né? Da taxação de grandes fortunas do Brasil, que a gente não tem, o mundo inteiro avança, aqui mesmo na América Latina a gente já tem países que estão avançando nessa linha, e o Brasil, infelizmente, não conseguiu avançar. E a outra é exatamente através da taxação de lucros e dividendos, que a gente também não tem. Então, por exemplo, pessoas que estão no mercado financeiro acabam ganhando milhões de reais e acabam não contribuindo como deveriam contribuir para o erário público, que resultará na vida dessas pessoas. Então, veja que o Brasil tem uma diferença entre ricos e pobres muito grande, e nessa diferença de ricos e pobres nós temos o quê? Nós temos ricos que são pouco tributáveis e nós temos pobres que são muito tributados. Comparativamente, é uma carga tributária muito desigual. Então, a gente fez um estudo sobre isso, conseguimos levantar que dessa tributação de lucros e dividendos e também de grande fortuna, nós poderíamos ter por ano algo em torno de 100 bilhões de reais, ou seja, a gente teria, na verdade, recursos suficientes para poder fazer o atendimento a essas crianças no Brasil, sobretudo na primeira infância, porque, veja, eu nasci, Silvio, numa situação de extremamente vulnerabilidade. Eu digo que eu estou aqui conversando com você, mas eu poderia ter morrido de uma dor de barriga, porque eu nasci num ambiente muito vulnerável, nasci no interior do estado do Maranhão, sem energia elétrica, sem salubridade alguma, né? Minha casa foi uma casa de taipa, piso de chão. Então, eu sou fruto da sorte, da graça de Deus, enfim, da sobrevivência. Mas nós temos milhares de pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade que eu tive de entrar numa universidade, de estudar, né? Por quê? Porque não consegue, na verdade, sair dessa situação e o aprendizado acaba sendo mais lento, porque o nível econômico de sustentação nesses primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a sobrevivência. A parte, por exemplo, cognitiva, ela tem uma relação direta se você é bem alimentado, se você não é bem alimentado. Então, uma pessoa que não tem a boa alimentação nos primeiros anos de vida, dificilmente ela vai conseguir competir em pé de igualdade com os demais. Então, é uma desigualdade muito grande. Para que serve o poder público? O poder público, ele serve exatamente para fazer essa compensação, né? Então, eu vou compensar aquele que não teve nenhuma oportunidade de vida, eu vou compensar. Então, quando você atinge essa criança que tem até 6 anos de idade, com esse auxílio mais robusto, você vai ter uma alimentação melhor para essa criança, você vai ter condições mínimas de maior dignidade para essa criança, e essa criança vai conseguir ter, naturalmente, um pouco mais de igualdade em relação aos demais, naturalmente ingressar, enfrentar a vida com muito mais robustez. Então, foi nesse sentido que nós apresentamos essa proposta. A gente não conseguiu ainda andar muito com essa proposta, porque não é simples, né? Tributar grande fortuna, você mexe com conglomerados econômicos muito grandes no Brasil, então não é uma tarefa muito simples, mas não é impossível, né? Como eu sempre disse, eu não apresentei uma proposta do além, sem ter uma coisa, né, sem um estudo, na verdade, mais aprofundado. Nós apresentamos de forma muito consolidada, está lá,
pronto, na verdade, para ser aprovado, mas a gente não desiste, né? Eu sou brasileira, eu não desisto nunca, e eu vou continuar lutando firmemente para que essa proposta, de fato, possa ser aprovada, possa tramitar, de fato, com mais celeridade e possa ser aprovada aqui no Senado Federal. Tá certo, senadora. Vamos falar de outra proposta sua aqui no Senado, no Congresso Nacional, que também tem um bom impacto, evidentemente, no Maranhão. O seu projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais. Isso é uma coisa interessante, porque já existe uma lei da sua autoria, inclusive em vigor no Maranhão, já desde 2008, também criando no Estado essas semanas de retiros culturais. O que são esses retiros culturais e por que a senhora acha relevante estender essa experiência do Maranhão para o Brasil todo? Veja, nós temos hoje no Brasil uma população que não vai para o carnaval, né? Então você tem gente que gosta do carnaval, se diverte, enfim, mas tem gente que não gosta do carnaval. Então essas pessoas, em geral, são pessoas, inclusive, muito ligadas à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, elas fazem retiros. Então, tem os grandes retiros que acontecem de pessoas que vão para lá. E o que acontece nesses lugares, né? Que geralmente são lugares muito isolados. Eu te dou um exemplo aqui de São Luís. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós não temos, no período de carnaval, casas de aluguéis temporários desocupados, porque todas são alugadas. E o que acontece lá? Tem teatro, tem dança, tem música, tem competições internas. Então, tem um trabalho muito intenso que envolve a cultura, que envolve o esporte, né, que envolve a dança, e aí vai. Então, dentro dessa caminhada, eu descobri que a gente poderia, na verdade, fazer um incentivo a essa juventude. É uma juventude que também está lá, ela paga um imposto. Do mesmo jeito que o que vai para o carnaval paga o imposto, também quem vai para o retiro paga o imposto, né? Então, como são cidadãos brasileiros e que estão lá numa atividade que também é uma atividade cultural, desde que eu me entendo como gente, eu conheço o retiro, né? Então, o retiro é uma atividade que já perpassa aí décadas, não é? Então, eu apresentei esse projeto aqui, foi muito bem aceito aqui no estado do Maranhão. Tem tipo um encontrão nas quartas-feiras de cinza, então toda quarta-feira de cinza se faz um grande encontro com jovens, enfim, que vão para uma praça aqui da capital São Luís fazer essas comemorações. E em outras cidades do Maranhão também passou a replicar isso. Então, nós tornamos um projeto estadual e a nossa ideia também foi levar o projeto de forma nacional para que isso aconteça também nos outros estados brasileiros e a gente possa assegurar orçamento para isso. Por exemplo, aqui em média no Maranhão, você tem aí algo em torno de 20 milhões, 15 milhões de reais, que é direcionado para o período de carnaval, para a escola de samba, bloco carnavalesco, enfim, coisa que faz parte da cultura local. A gente passou também a conseguir algum recurso para esses programas que são colocados, são apresentados junto ao governo do estado, junto à Secretaria de Cultura, e eles passaram, na verdade, a ter acesso também a algum tipo de recursos nesse período de carnaval. Uma experiência muito, muito interessante, muito envolvente, muito participativa, e que no Maranhão deu certo, e que eu espero também que vários outros estados brasileiros possam ter, através desse projeto de lei, assegurado, na verdade, esse acesso e automaticamente aí ter a sua juventude contemplada com esse direcionamento orçamentário. Senadora, a senhora foi incluída numa lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, um dos mais tradicionais órgãos que militam aqui dentro do Congresso Nacional, como uma das congressistas mais influentes do ano. Então, eu queria que a senhora comentasse conosco aqui qual a importância dessa menção ao seu nome para a política maranhense e para o avanço também das pautas femininas no Congresso. Olha, primeiro eu me sinto muito lisonjeada, né? No passado eu fui escolhida pelo grupo como a senadora, não é, como representante entre as mais atuantes, então eu fiquei realmente muito feliz, me senti até com uma responsabilidade dobrada. Esse ano, mais uma vez, eu também sou indicada. Eu acho que isso é fruto da responsabilidade, da defesa da participação feminina, né? A gente ainda é muito minoritária, as mulheres, e a gente precisa avançar cada dia mais como participante, né, como atuante dentro não apenas do Congresso Nacional, mas da sociedade como um todo. E o Congresso acaba sendo ali um reflexo, né? Você transforma, você faz escola dentro do Congresso Nacional, como nós fizemos agora em relação ao CPI da pandemia. Então, eu estou muito feliz, eu continuo trabalhando com muita intensidade, minha vida é com muito trabalho, com muita intensidade. E não é fácil para a gente que é mulher, sabe? A gente que tem dupla ou tripla, ou sabe-se lá quantas jornadas de trabalho diária,
Aí eu tenho 2 filhas, então fui para Brasília como deputada federal, minhas filhas tinham 9, 10 anos de idade. Então é desafiador para uma mulher ter que caminhar carregando tudo ao mesmo tempo e ainda ter que, às vezes, sofrer com preconceito, com exclusão, né, com o desestímulo de muitos, eu diria homens, porque a gente sente isso muito, né, por parte, infelizmente, desse universo masculino que é muitas vezes machista, mas a gente é muito persistente, assim, eu acho que tanto eu quanto várias outras mulheres do Congresso Nacional têm sido muito persistentes para mudar um pouco esse cenário, para mudar a legislação brasileira, né, eu acho que a gente só vai melhorar de fato quando a gente melhorar também a legislação, criando cotas específicas para isso. Não é uma luta que, por exemplo, o Instituto Patrícia Galvão diz que no ritmo que a gente está, sem mudança na legislação, a gente só vai ser iguais aos homens do ponto de vista da participação em 2118, ou seja, a gente levará 10 anos se a gente não mudar a legislação. Então a gente precisa mudar, a gente está trabalhando agora muito sobre isso para que a gente possa ter essa alteração e possa ter mais participação feminina. Senadora Elisiane Gama, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigada e estou à disposição sempre. E eu agradeço também a você que nos acompanhou, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.